Olha, o Barcelona está no momento que é decisivo. A temporada chegou naquele ponto crítico, sabe? E a busca por títulos importantes, que é o que se espera do Barça, está bem ameaçada. Parece que a única saída é uma reforma interna, uma grande mudança. Então, bora entender o que está em jogo por lá. E para começar a entender, a gente olha para esse número aqui, 5. Pois é, 5 pontos. É essa distância que hoje separa o Barcelona do Real Madrid, seu maior rival, lá na briga pela La Liga. E assim, 5 pontos podem não parecer muito, mas nesse nível não é só um número, né? É um sinal de alerta gigante soando lá no Camp Nou. Isso joga a gente bem no meio do furacão, que é o desafio atual do clube. A temporada está voando e, a partir de agora, cada jogo é basicamente uma final. Acabou a margem para erro. Simplesmente não dá mais para vacilar. E a pressão, cara, ela vem de dois lados, e é pesada. Por um lado tem a La Liga, que virou uma corrida maluca contra o tempo para tentar tirar essa diferença. E do outro lado, a Champions League, que é assim, o teste máximo, né? O palco onde só os melhores sobrevivem. Ou seja, o time está lutando em duas frentes gigantescas e precisa ser perfeito nas duas. Ok, então, para pensar numa solução, a gente tem que primeiro entender qual é o problema, certo? Então vamos analisar o que está acontecendo de errado, vamos fundo desse diagnóstico para achar as falhas do time. E o primeiro ponto, que talvez seja o mais grave, é a defesa, a vulnerabilidade defensiva. Pensa bem, um time que sempre foi conhecido por ter uma defesa sólida, quase uma muralha, de repente está frágil. Está sofrendo gols de contra-ataque, com umas falhas de posicionamento que, sinceramente, a gente não via acontecer com o Barça há muito tempo. E esse problema não para na defesa, ele sobe para o coração do time, o meio-campo. Ele está totalmente desequilibrado. Sabe aquela conexão perfeita entre a defesa e o ataque? Sumiu. Aquele controle de bola, de ritmo que matava o jogo do adversário, que era a cara do Barcelona? Pois é, não está rolando. E para fechar o diagnóstico, a gente chega no ataque. E aqui a palavra é ineficiência. Porque assim, talento individual tem de sobra, ninguém nega. Mas o time simplesmente não está sendo eficiente. As jogadas ficaram previsíveis, fáceis de marcar, e a quantidade de chances criadas que viram gol está muito abaixo do que deveria ser. Aí fica a grande pergunta, né? Onde é que está a diferença? O que esse time tem de tão diferente daqueles times do Barcelona que ganhavam tudo? O que foi que se perdeu aí no meio do caminho? E bom, se a gente for olhar os números, eles são cruéis, mas eles explicam muita coisa. Dá uma olhada nisso. A média de gols sofridos subiu de 0,9 para 1,4. É muita coisa. O time está criando bem menos chances de gol também, caiu de 15 para 11,5 em média. E o mais chocante, talvez, até a posse de bola, que é a identidade sagrada do Barça, caiu. Os números não deixam mentir. A queda de rendimento é real e está aí provada na estatística. Ok, diagnóstico feito. Agora é a hora de olhar para frente. Tem como sair dessa? Existe um caminho de volta? A gente acredita que sim. E esse caminho pode ser resumido num plano de 3 passos. E a ideia aqui é bem lógica, bem direta, atacando cada um dos problemas que a gente falou. Primeiro passo, fortalecer a defesa. Não tem como construir um time campeão sem uma base sólida lá atrás. Segundo passo, restaurar o equilíbrio no meio-campo, para voltar a ter o controle do jogo. E terceiro, com a casa arrumada, aí sim, focar em aumentar a eficiência lá na frente para matar os jogos. E o que significa cada passo desses na prática? Bom, na defesa o foco é simples: diminuir os erros individuais que estão custando caro e, principalmente, organizar o time na bola parada. Já no meio-campo, o trabalho é redefinir o papel de cada jogador para ter mais controle e criatividade. E lá no ataque, o objetivo é ser menos previsível, criar jogadas diferentes e, claro, melhorar a decisão final ali na hora de chutar para o gol. E a gente precisa entender que o que está em jogo é muito mais do que só esta temporada. O jeito que o clube vai lidar com esses problemas agora pode definir o caminho do Barcelona para os próximos anos. No fim das contas, a verdade é essa. O caminho está claro. O problema é a execução. Porque, né, ter um plano no papel é uma coisa, agora, ter a coragem de colocar tudo isso em prática lá dentro de campo com toda a pressão, aí é que está a grande prova de fogo. E é com essa pergunta que a gente termina. A pergunta que todo mundo está se fazendo lá na Catalunha. Porque uma reforma desse tamanho exige decisão difícil, exige mudar a mentalidade. Então, a grande questão é, será que o Barcelona vai ter a coragem necessária para fazer essa mudança de verdade? A resposta para isso, bom, essa a gente só vai ver dentro de campo.